Paz e graça, arvoredianos e arvoredianas, esse é o seu Arvoredo Cast, mais um episódio com mensagens despachadas do Alto Céu e a nossa convidada ilustríssima de hoje, pastora Mira. Seja bem-vinda, pastora. Boa noite. Boa noite. Toda linda, toda lindona. Glória a Deus, é um prazer estar aqui com vocês, né? Para falar um pouco da nossa vida espiritual, nosso ministério. E eu sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. Glória a Deus, toda lindona com esse colar de cedro do Líbano, feito lá em Salomão, em toda a sua glória. Eu queria iniciar pelo começo, pelo princípio de tudo. A senhora veio de um lar cristão? Não, eu nasci num lar católico, mas quando eu tinha 13 anos, a minha mãe aceitou Jesus. E ela não era uma cristã de estar frequentando a igreja, né? Nós morávamos aqui na Bahia, fomos morar em São Paulo. E quando cheguei em São Paulo que nós descobrimos que ela era evangélica. Porque ela passava e eu vi que ela tinha um livro preto e ela sempre estava lendo. E minha mãe era costureira, né? Ela trabalhava com costura de malhas. E a gente via ela sempre com aquele livro. E eu não entendia o que era. Era muito desligada. Eu queria muito viver a minha vida mesmo. E adolescente. E depois de algum tempo foi que eu vim saber que ela era evangélica. Mas eu tive uma base, porque eu sempre ouvi minha mãe falar, viver. Se Deus permitir, se Deus quiser, né? Se for da vontade de Deus. Então, o princípio da minha vida, dentro do meu lar, foi isso. Sempre embasado em Deus, né? Por causa da minha mãe de ver. Mas eu só vim tomar consciência de que ela era crente mesmo depois de alguns anos, porque eu trabalhava, quando eu cheguei em São Paulo, naquela época de menor, eu trabalhava, e eu comecei a trabalhar. E o pouco tempo que eu tinha do horário que eu saía, que eu acordava para o horário que eu saía, era que eu via minha mãe lendo a Bíblia, né? Mas depois de uns 2, 3 anos foi que eu vim perceber realmente. E ela só tinha tempo de ir na igreja 2 vezes por mês, porque ela trabalhava, como o povo chama aqui na Bahia, costura de carregação, e aí ela ia, pegava o material e 15 dias depois ela ia devolver costurado para trazer outro. E era nesse tempo que ela ia para a igreja. E minha mãe começou como? Na Igreja Internacional da Graça. Então, aí eu comecei a entender que ela era crente, mas ela não tinha um tempo de ir para a igreja, mas estava lá na frente da televisão, estava lá com sua Bíblia, lendo, e aí a gente via o comportamento. Minha mãe era uma crente que não estava na igreja todos os dias, mas tinha um comportamento cristão. Então eu fui criada mais ou menos nessa base, tendo um embasamento cristão por conta da minha mãe. Então a base veio da sua mãe. Mas e quando foi que foi o seu encontro, o encontro da senhora com Cristo? O Teve meu encontro muito foi tempo. essa época eu tinha 14 anos. Quando eu vim me converter, eu tinha 40. Vixe, Foi. então Foi muito foi tempo. muito tempo Eu depois. tive uma vida normal, Normal, né? né? Do Como mundo, né? todo mundo. Mas eu só vim conhecer a Cristo depois que eu vim embora de São Paulo, que eu morei 16 anos em São Paulo. Depois que eu já tinha constituído família, foi que eu vim aceitar Jesus. Já na fase adulta. Já. Mas a senhora foi criada com seu pai? Era seu pai e sua mãe Meu pai e juntos? minha mãe. Seu pai chegou a se converter? Também. Também, né? Só que meu pai se converteu algum tempo depois da minha mãe, né? Depois da sua mãe. Mas a base fica, né? Com certeza. Então, essa base que a senhora considera como algo que a senhora aprendeu na sua infância, na sua adolescência, que trouxe para a vida adulta? Na verdade, eu era uma jovem, assim, muito desligada em questão de religião, né? Uhum. Eu tinha uns hábitos que a gente aprende ao longo da mocidade, a gente vai aprendendo, seguindo. Então, eu ia na missa de vez em quando. Agora sim, o dia do meu aniversário era sagrado, eu ia para a missa, né? Então, eu tinha que ter lá minhas orações, no dia do meu aniversário eu estava lá. Mas eu tinha uma vida normal. Então, mas quando eu queria alguma coisa, quando eu sentia alguma coisa, por ver minha mãe, como minha mãe agia, aí eu passava a agir.
Então, se Deus quiser, se Deus permitir, se for da vontade de Deus. Então, eu tinha tudo esse segmento, né? Então, eu vivi mais ou menos dessa maneira. Então a sua conversão veio depois de a senhora constituir família? Foi. E como foi esse seu processo? Foi lá em São Paulo que a senhora conheceu seu marido? Não, foi aqui na Bahia. Eu morava em São Paulo, morei 16 anos em São Paulo, e minha mãe, nós fomos todos lá, minha família toda foi morar lá. E, de repente, a minha avó adoeceu. E na época que eu morei em São Paulo, era muito frio, muito. Se São Paulo é frio hoje, lá antigamente era muito mais. Quando chegava o frio, eu já vivi 3 graus abaixo de zero em São Paulo. Então, assim, aí veio minha avó adoeceu, ela teve um derrame, ela adoeceu, e ela dizia que ela não queria morrer em São Paulo, ser enterrada em São Paulo. Aí ela veio para cá, para Bahia, e eu fiquei ainda lá mais 4 anos, depois que depois que minha avó veio, minha mãe veio, e aí eu fiquei lá ainda, né? E depois eu tive os percalços da vida, né? Que faz a gente, que apanha da vida, né? E eu tive um relacionamento que não deu muito certo, e desse relacionamento nasceu meu filho mais velho. E lá em São Paulo lá em São Paulo ainda. Então, quando meu filho ia fazer 2 anos, meu pai resolveu me trazer para a Bahia, né? Porque eu sou a filha caçula da família e eu era o denguinho do meu pai. Então, quando ele viu com o filho, morando lá, um relacionamento que não deu certo, ele quis me trazer. Eu vim para a Bahia praticamente contra a minha vontade, porque já tinha aprendido a viver, né? Independente, né? E tudo aí para voltar. E até porque eu achava que dos meus erros, os meus pais não eram obrigados a sustentar, né? Eu sou muito crítica com relação à minha vida, a minha conduta, entendeu? Então, assim, se eu errei, quem tem que ser responsável pelo meu erro sou eu. Então, quando meu pai quis para tomar conta do meu filho, para eu vir para a Bahia, eu achei aquilo um absurdo, que eu não queria colocar essa responsabilidade nos meus pais. Seus pais, né? É verdade, entendo. Mas, de repente, eu me vi obrigado. Até que eu fui um pouco rebelde, porque meu pai me trouxe e eu não queria vir. Então, eu fiz de tudo para vir e achando que eu ia voltar. E aí fiquei rebelde, né? Não queria trabalhar, não queria fazer nada, né? Queria ter a minha vida independente. Mas, depois de 4 meses, eu voltei em São Paulo, achando que eu ia ficar lá, mas aí meu filho ficou aqui com meus pais, né? Então, como é que vai ficar, né? Se você foge, foge, e depois a sua responsabilidade você se vê privada dela, né? Então, eu tive que voltar para a Bahia e fiquei até. Aí fui morar mesmo, literalmente, né? Aí assumi minha responsabilidade de voltar a trabalhar, né, para cuidar do meu filho e tudo, morando na casa dos meus pais. Mas meus pais foi quem realmente cuidou do meu filho mais velho, até eu conhecer meu marido. A senhora tinha quantos anos quando foi essa fase de voltar para Salvador? Depois desse relacionamento que deu certo, e voltou para cá? Eu tinha 25 anos já. Então já trabalhava? Já tá. Não, eu era dona dos meus atos, era responsável por mim, entendeu? Mas aí eu voltei, fui trabalhar, foi tudo, mas meu pai, meu filho, cuidando, meu pai que cuidava, meus pais eram que cuidavam do meu filho. O mais né? velho. O mais velho. E nesse meio tempo que a senhora conhece o seu esposo mesmo? Como meu filho estava com 5 anos, aí eu conheci meu esposo, né? E foi aquele acontecimento assim que o povo disse, olha, questão de pele, né? Só que na minha, ele aí, nessa parte ele já tinha se convertido, aqui é meu filho Tony, que já é pastor hoje, né? Que na época foram só nós 3 que tínhamos nos convertido dentro da minha casa, né? O mais velho, apesar que eu me converti graças ao meu filho mais velho. Porque como ele foi criado com a minha mãe, e minha mãe ia para a igreja, até então quando ela veio para a Bahia, ela foi ser assembleana. Mudou radicalmente, né?
E aí foi ser assembleana. Então, meu filho foi criado num lar evangélico, É verdade. né? E aí ele sempre me aconselhava e sempre falava, às vezes quando via algum qualquer distúrbiozinho dentro de casa, e meu filho mais velho era quem dizia: minha mãe, é porque ele não conhece Jesus. No dia que ele conhecer Jesus, ele vai ser diferente. Era o É, pacificador, né? ele era. Aí quando eu e aí foi que também descobri que ele era alcoólatra, né? Meu Hum, marido era alcoólatra. você só Então, descobriu depois que casou. depois foi. Foi quanto tempo de conhecer para casar? Ah, foi aquele negócio do jovem hoje, né? Deu certo, tá bem, é pele, vamos. E Ah, aí nós fomos morar junto. foi Né? Não rápido. foi um Vezes. casamento, foi um morar Foi junto, morar junto. É. né? E minha vida toda começou daí, né? Eu digo que começou todos os meus problemas, começou daí, né? Entendi. Porque eh, como minha mãe cuidava do meu filho e eu achava que eu era quem tinha que ser responsável, então eu queria a duras penas tirar meu filho da casa da minha mãe, para eu assumir a minha responsabilidade, né? E terminei, como diz o baiano, metendo os pés pelas mãos, porque minha mãe me aconselhava. Como minha mãe era crente já, então ela tinha uma visão diferenciada. Uhum. E olho de mãe é olho de Cristo. A gente tem que entender isso, né? Nós que estamos em Cristo e as pessoas que estão nos ouvindo têm que saber que olho de mãe é olho de Cristo. Quando mãe diz não dá certo, quando mãe diz não faz, quando mãe diz não vá, a gente tem que obedecer, porque realmente lá na frente vai ter algum problema, né? Verdade. Salomão diz, né? Não despreze os conselhos da sua mãe, do seu pai, né? Exatamente. Só na juventude que a gente acha que tá certo. Ou ainda mais eu, que já estava acostumada a morar sozinha, né? Tive um É, filho, então eu estava batalhando tudo na minha vida. Quando aí eu chego agora para morar com meus pais e eu tenho que ouvir ela dizer, não faça, não, não é assim, não pode, a gente se acha um pouco diminuída, achando que a gente, alguém está querendo nos controlar, né? é. E só que aí terminou acontecendo. Eu, menos de 3 meses nós fomos morar do conhecimento, né? E aí nós fomos morar junto. Até então era uma vida maravilhosa. Ele, até eu descobrir que ele era alcoólatra, ele era uma pessoa maravilhosa. Era Tá? aquela, bebia, mas você achava que bebia socialmente? Não, na Mas verdade, bebia. ele era o tipo do homem que, assim, quando ele queria tomar uma cerveja, ele passava meia hora me implorando para beber, porque eu também bebia. Né? Então eu passava aquele tempo, ele, vamos tomar uma cerveja, não quero, porque nem sempre a gente está afim. E na minha concepção, mulher, uma dona de casa, mãe de filho, não é para estar vivendo de bebedice, né? Então eu sempre me diminuía, não, agora não. Então ele ficava assim. Depois, quando eu concordava, ele também não era um homem de bar. Ele Ah, tinha que esperar alguém passar. Sabe aqueles menininhos que faz favorzinho por troca das moedas? sim. Né? Então eu morava num bairro onde tinha bastante criança, então as crianças ficavam sempre cercando na porta da gente, se queria fazer um favor para eles ganharem uma moedinha, né? Aí ele ia, dava um dinheiro pro menino comprar uma cerveja e tomar. Era assim. Só que nesse interim, ele trabalhava, né? Ele trabalhava de segurança e ele já tinha sido policial militar. Hum, E ele, depois que ele, num determinado tempo, a gente já estava mais de um ano já 2, quase 3 anos junto, e aí ele perdeu o emprego, que ele, né? E aí ele foi retirar todos os documentos dele de novo. E para ele retirar esses documentos, ele precisava ir na Polícia Militar, né? Para pegar. E quando ele foi lá para pegar a documentação, o colega dele, que era tenente na época, e aí convidou ele de volta. Venha, volte para a polícia. Polícia Militar agora tá boa, tem tique alimentação e não sei o quê. E tinha umas vantagens que da época que ele tinha sido policial não tinha. entendi. E aí, e olha que eu sempre dizia que eu detestava a polícia. Mas geralmente aquilo que a gente disse que não quer é aquilo que a palavra de Deus diz, né? O que eu temia lhe Me sobreveio. sobreveio. E de Misericórdia. repente, para quem não suportava policial militar.
né? Agora está Eu agora casada estou com. casada com um policial. Ele era um homem, assim, um excelente pai de família, sabe? Tipo, cumpridor dos seus deveres. Como pai de família, ele era ótimo, né? Como marido, até então, era muito bom para mim. A gente saía junto, todo lugar que nós estávamos juntos, todo lugar, tudo fazia junto. Só que quando entra na polícia, aí tem aquele problema. A gente sabe que na polícia militar tem muitas coisas que é espiritual, né? Uhum. É espiritual e sobrecarrega e vem para dentro do nosso lar. E sobrecarrega o emocional, né? Exatamente. Principalmente para quem não conhece Jesus. Uhum. E aí nós não conhecíamos Jesus. Quando eu conheci ele, ele tinha a religião de matriz africana, né? Ele frequentava o candomblé. Então, tudo isso já vai gerando, né? Um certo problema. Dentro de uma casa onde tem uma mãe que ora e intercede. Aí se relaciona com uma pessoa, né? A família dele toda católica, porém ele de matriz africana. Então, o inimigo vai trabalhar. Hum. Aí é que a gente vai ver por que que a mãe fala não vá, não faz, não é hora, não é necessário. E eu sempre dizia, não, mas eu preciso de uma figura masculina. A senhora e meu pai não têm obrigação de assumir os meus erros. Então eu preciso ter uma figura masculina para criar meu filho. Só que eu me enganei, que por esse lado ele nunca cuidou do meu filho. Ah, mas o seu filho continuou lá com sua mãe e seu pai? Justamente por isso, ele nunca cuidou do meu filho, porque meu pai se apegou por demais ao meu filho e não deixou eu tirar ele de casa. Então, o meu marido era só o meu marido. Não era o pai que eu queria para o meu filho. Mas quando minha mãe falou, eu dizia para ela que eu queria uma figura masculina, mas não era uma figura masculina para me sustentar, para sustentar o meu filho. Era uma pessoa que eu queria realmente a figura paterna, para ter um Paterno. referencial. Uhum. Só que meus pais não deixaram. Ah. E aí ficou. Aí daí veio uma gravidez Aí do veio meu seu primeiro segundo filho com com ele. ele, né? Meu filho até tentou vir para minha casa, meu pai deixou uns 6 meses, ele veio estudar aqui em Salvador comigo, morando comigo, mas não se adaptou, meu pai mandou de volta, E no caso, os seus pais moravam no interior. morar em Feira de Santana. Ah, feira. E aí ele teve que voltar. E meu filho só voltou para minha casa com 16 anos, depois que meu pai faleceu. Ah. Então, o meu marido, O ele seu não mais velho é cuidou. esse aqui, de blusa verde? Não, o meu mais velho é esse de cá. Esse do cantinho Esse é o aqui, de mais blusa velho. Esse branca. é o mais velho do meio, é o mais velho do primeiro relacionamento. Uhum. E do meu marido, esse é o mais velho, esse daí é o segundo e lá é o caçula. Ah. Esse de camisa azul é o pastor Tony, que já congregou aqui no ministério, Ah. né? Esse daqui, ele nunca foi cristão. O de blusa branca? Sim, ele nunca foi cristão. Esse aí é o chefe de cozinha. E esse mais velho, Que é esse ele aqui. hoje é afastado do caminho do Senhor. Era diácono da igreja Nazareno, mas se desviou. Mas ainda tem o temor, né? Porque uma vez crente, né? Vai Não retornar é em nome uma de vez Jesus. salvo para sempre. Mas uma vez crente, o temor de Deus sempre impera, né? Né? Mas, graças a Deus, eu louvo a Deus pelos filhos que eu tenho, né? Com todo o problema que eu tive no casamento, mas eu sou muito feliz com os meus filhos. Então veio o seu segundo filho, primeiro do casamento. Seu marido já estava na polícia? Já. Era policial? Ele E veio, depois? quando ele entrou na polícia, eu estava com 3 meses que o segundo nasceu. Já. Aí ele entrou na polícia no ano de 82, 83, mais ou menos, que ele entrou na polícia. E aí ele voltou para a polícia. E quando ele E aí voltou, começou o problema? aí foi que eu comecei. Começou. Começou né, ele não trabalhava em viatura, ele trabalhava dentro do QCG, né, que era lá no Campo Grande. Mas ele prestou serviço dentro do manicômio judiciário, ele prestou serviço na época dos módulos, e tudo isso tem uma influência, né? A gente sabe que vem uma influência porque se mistura com tantas coisas, né? Tantas coisas que vêm, mexe com o emocional da pessoa.
Verdade. Crime, comportamentos, Exatamente, comportamento contravenções. de tanta contravenção, de tanto crime, de tanto. E aí tem aquele, né, para desestressar. Vamos tomar uma para Ah, é desestressar, verdade. né? E nessa vamos tomar uma para desestressar. Para quem passava meia hora implorando para tomar uma cerveja. Para quem passava 15 dias para poder beber uma cerveja. No dia que saía para jantar fora, passou praticamente a quase todo dia ele chegava bebendo. É porque é um subterfúgio, né? Você não tem. Eu escutei isso de um colega de trabalho. Ah, vamos beber para poder afogar as mágoas. Não sei o quê. Aí ele é desviado. Ele falou: Você que é crente, você tem o Espírito Santo. Tu falou: Olha como é que sabe. Mas a gente que não é, a gente bebe. E a pastora Patrícia, que teve aqui com o Roosevelt, ela perguntou a Deus, né? Deus, mas antes não existia depressão e tal. Ela falou, aí Deus falou, mas existia alcoolismo. Fez trazer isso, essa lembrança. E aquele era o subterfúgio das pessoas na época. Na época não, né? A gente ainda tem esse caso. Mas é um subterfúgio a bebida para se anestesiar, né? Como É, é a droga hoje, né? no livro de Provérbios a gente vê, né? Que fala que o rei Lemuel, né? A mãe dele fala, olha, não beba vinho, né? Porque vai tirar sua concentração. Né? Então a gente sabe que desde aquela época dos reis e tudo, a festa era o que? Era regada a vinho. Muito Não vinho era o vinho que hoje hoje. tem, mas era vinho, né? E a gente tem como exemplo Noé, né? Ele descobriu a bebida por um acaso, porque Noé ele plantou vinha depois que saiu da arca, né? Ele plantou vinha e até um dia ele colheu, deixou lá. Fermentou. No outro dia fermentou e ele bebeu. Eu disse, mas que negócio é esse diferente? Não, isso aqui não é da vinha. Aí provou de novo, não é, provou. E foi gostando. Até que chegou a hora que tirou completamente a consciência dele, né? Verdade. Ele terminou, sentiu calor exaustivo por causa da bebida, traz, né, aquele furor e terminou acontecendo É verdade. o que aconteceu, né? Então a bebida realmente traz isso. E foi aí que eu descobri que ele não era a qualidade, ou não era a quantidade, era a qualidade. Era qualquer bebida que tivesse álcool. Ele já mudava o comportamento, né? E por ele ser de uma religião matriz africana, praticante, né? É, Porque ele tem era isso também, né? praticante. Então tem aquele lado que a gente sabe, né? Que acontece as influências, né? Dos espíritos, né? E aí vai acumulando as coisas, vai acumulando. E aí a gente vai vendo um comportamento aqui que desagrada, outro lá. E sem Cristo a gente age pela carne, né? É, Aí a carnalidade sobe e aflora. Mas eu tinha uma cobertura espiritual, porque minha mãe continuava orando por mim, né? Mas, por outro lado, tinha as influências dos do espíritos pelo espírito lado que se dele, mete, né? é verdade. Então, batia, né? Tinha um confronto, né? E é muito complicado de viver. Tudo bem que a senhora ainda não era cristã, mas como tinha um temor pelo que já tinha vivido, é muito difícil você ver julgo desigual. Muito difícil, cara. Eu acho assim, eu vejo algumas pessoas e às vezes julgo desigual casal, mas, por exemplo, eu era cristã, minha mãe era do candomblé. Então, ela subia, eu morava em cima, ela morava embaixo, para fazer as coisas, as oferendas lá em casa. Quando eu me converto, aí já ela começou a parar sozinha, né? Ela me respeitou e tal. Mas tinha um quartinho onde ela tinha colocado as coisas lá. E eu sentia, eu já tinha, o Senhor já estava me dando visões naquela época, sonhos, e não era legal, não. A gente que tá ligado com o Espírito Santo, a gente se torna sensível às coisas espirituais à medida que a gente vai nos aproximando do Senhor. E não é legal. E tem umas influências que pra gente é por isso que a gente aconselha, né? Como você falou, a mãe, não vá, analise primeiro. Mas essas consequências elas vêm. Não só na questão espiritual, mas, por exemplo, eu estava aconselhando um colega meu de trabalho. Eu falei, você trabalha.
como é que você vai, o orçamento da casa, da família. Aí então você vai dizer para sua esposa, você tem que tirar 10% do dízimo. E ela vai tirar uma fatia, que pode ser até mais que 10%, para fazer uma oferta, uma oferenda, para fazer um trabalho lá no centro, enfim. E aí, como é que vocês vão gerenciar? Ela vai dizer não, ela vai questionar um, vai questionar o outro vai questionar um. A criação de filhos. Você vai educar o filho de uma maneira, o outro já não. Até a própria bebida. Um não bebe, o outro não tem proibição para bebida, não tem nenhuma recomendação. É complicado. Apesar que, assim, como eu disse, com relação a ser pai de família, isso não me influenciou em nada, entendeu? Porque ele era um homem muito, sabe, de gostar das coisas muito certas, coisa e tal, mas tinha uma vida, era uma exigência, entendeu? Que não condizia a vida dele não condizia com as exigências, né? É, Mas graças a Deus que entendo. contribuiu para eu criar 4 filhos, homens e homens mesmo responsáveis, né? Mas eu sofria na pele porque a influência toda vinha sobre mim. Por quê? Porque eu tinha cobertura espiritual. E a Bíblia diz que quando você se junta, o homem se torna uma só carne. Então ele tem lá as situações dele, os pensamentos. E eu, com a cobertura espiritual, quando eu via as coisas acontecerem lá em casa, eu já orava e não sabia que eu estava orando. Quantas das vezes eu me peguei, porque ele chegava bebendo e criava problemas por qualquer coisa. Teve época de assim, se as crianças já estivessem dormindo, é, é, brigava porque não teve o direito de jantar com as crianças. Se as crianças tivessem acordada, eu estava querendo envergonhar ele, deixando as crianças ver o estado que ele chegava. Então chega uma hora que as coisas não batiam, né? Então, e aí eu começava a pensar, como eu vim de uma família que o casamento era para sempre, então o que é que eu achava? Que eu tinha que suportar tudo aquilo. Hum. Então, eu ouvi muito conselho, se separe, largue, não é isso que, né? Você não nasceu para isso, você é independente, né? E aí o diabo começou a botar na minha cabeça que eu não o amava. Então, que era só a figura masculina que estava dentro de casa e que tanto faz como tanto fez, né? Mas começou a gerar mesmo muito problema. Quando se tratava de tudo para as crianças, para dentro de casa, era ótimo. Quando era para mim, tinha que ter muito problema. Então, isso se instaurou na relação do casal Do mesmo, casal, não foi da da família, foi família. marido e mulher. Com os filhos, ele era ótimo. Todo o tempo, de dar tudo, de fazer vontades, entendeu como é que é? Até deu me aborrecer com certas vontades, né, por causa de tanto que ele cuidava. Mas quando se tratava para mim, aí parece que o diabo entrava no meio, que era para justamente não ter aquela comunhão, né, De marido e de mulher. marido e mulher. Então, aí foi quando eu me aceitei Jesus, né? Primeiro ele foi para os Alcoólicos Anônimos, ele passou quase 2 anos nos Alcoólicos Anônimos, aí deu uma refrigério dentro de casa. Aí eu voltei, aquele, né, que a gente saía junto, jantava final de semana, jantar, passear, era tudo isso, era muito bom, né? Mas, é, é, só que ele ficou 1 ano, quase 2 anos no Alcoólicos Anônimos. Foi nesse tempo que eu aceitei Jesus, 1 ano depois ele aceitou, e aí ficou tudo normal. Até então ficou muito bem, né? Só que tem aqueles crentes convencidos e os convertidos. E ele, por vir, ele tinha uma natureza muito forte, né? E por ele vir do candomblé e tudo, ele achava que ele conhecia as artimanhas do diabo. Hum, Ele achava. Então, ele terminou sendo um crente convencido. Quando acontecia qualquer coisa que eu queria dizer para ele que era questão espiritual, que era. Aí batia de frente, né? E aí foi que aí ele se desviou e ele ficou assim. Ele passou um bom tempo, crente Raimundo, né? Foi foi na na igreja igreja pé no pelo. mundo. É. Quando ele estava na igreja, tudo dele tinha que ser 100% correto. Não admito isso, não admito aquilo, isso aqui está errado, fulano não serve. Era muito assim, sabe? Agora, nunca me proibi para a igreja.
mas eu tinha as minhas lutas, né? Porque quando ele estava desviado, aí voltava a beber, né? Aí tinha todos os problemas, ir para a porta da igreja me procurar quando ele tinha saído de casa junto com ele. Foi muita luta, muita peleja, né? E eu tive, chorei muitas lágrimas de sangue, como diz a história, né? Por causa Por causa dessa ida, dessa instabilidade, né? dessas idas Então, e quando ele ia para a vindas. igreja, ficava conservador. Exatamente. Quando saía, começava as brigas, as agonias dentro de casa. Porque quando ele aí estava bebendo, eu ia para a igreja. Às vezes, quantas das vezes nós saímos juntos? Ele, vou ali em cima, e eu estou indo para a igreja. Entendeu? Mas aí tomava uma, não precisava nem passar 2 horas no bar. Bastava tomar uma cerveja, tomar uma dose, qualquer coisa, né? E de repente já mudava o comportamento dele. Aí às vezes ia para a porta da igreja querer saber se eu estava aqui. Quando ele tinha visto que eu estava, que eu tinha vindo para a igreja, né? Aí falava para uma pessoa que eu saí, não deixei comida pronta, que deixei os filhos à toa. E tudo isso era problema, né? E por conta disso, minha vida ficou muito exposta, né? E por isso que eu falo, sempre que eu estou ministrando e quando tenho a oportunidade de dar meu testemunho, eu falo muito para os jovens a questão de obedecer pai e mãe, de primeiro examinar realmente com quem você vai se relacionar, quem é a pessoa, quais são os hábitos dela, e principalmente dar ouvido a pai e mãe, né? Porque olho de mãe é olho de Cristo. Né? E que quando mãe fala não dá certo, não é hora, não pode, não deve, tem que obedecer. E eu sei que muitas das coisas que eu passei foi por conta dessa desobediência, né? Por causa de não ter dado ouvido, Não né? ter dado ouvido à minha mãe. Eu era muito independente, eu trabalhava viajando, eu trabalhei de promotora de venda, eu trabalhei sempre, né? E independente. Minha mãe dizia para mim: seu filho come, bebe, dorme, sem precisar de uma figura, essa figura masculina que você quer. Tem seu pai aqui dentro de casa. Ah, mas eu quero que a minha vida, entendeu? Minha mãe menor, olha, veja bem. E chegou um amigo dele a vir falar mal dele. E de repente aí a gente que não tem, né, tá no afã daquele amor maluco, né? Nessa A paixão. paixão desenfreada. Ah, é porque ciúme, é porque era amigo, é porque isso, né? Tem sempre uma desculpa, Olha o cérebro contando as historinhas. entendeu? O coração é enganoso. Exatamente. E aí, quando eu descobri, quando minha mãe veio saber que eu estava passando por todo esse problema, eu já estava com Alexandre, eu estava grávida de Alexandre, que é o caçula, então eu já estava com 12 anos, quase 14 anos já com ele, 14 anos já juntos. já juntos, né? Mas eu nunca fui aquela de ir lá para minha mãe para chorar, para contar o que estava se passando, que eu estava passando, né, aqueles Lutas. problemas, entendeu como é que é? Minha mãe veio saber por conta da minha irmã, que veio fazer tratamento de uma filha dela aqui em Salvador, e quando ela vinha, ficava hospedada na minha casa. E aí, por algumas vezes, viu o comportamento dele gerado pela bebida. E aí minha irmã chegou em Feira de Santana e contou para minha mãe, né? E aí, quando minha mãe veio me interrogar, eu, né, durona, não estou sabendo de nada disso. Não é nada assim. Porque eu achava assim, eu moro aqui, minha mãe mora em Feira de Santana. Ela já cria meu filho, eu vou levar problemas para ela para quê? Então eu queria sempre poupar os meus pais, né? E quem levou todas as consequências fui eu. Então, até quando Alexandre já estava com 7 anos, foi que aí ele já começou a dar os sinais aí do adultério, né? Aí ele adulterou, ficava na igreja hoje, saía, passava 6 meses na igreja, passava 4
no mundo. Passava um ano na igreja, passava 6 meses no mundo. E isso foi gerando, né? Até que em 2002 foi. 2002 para 2003 ele conheceu essa pessoa e aí adulterou e desse adultério teve uma filha, né? E aí nessa situação eu já vinha por causa desses altos e baixos e por causa também de conselhos errados. A gente, como cristã, nós precisamos entender que nós temos um Deus que nos instrui e que nós temos um líder, e que a gente tem que procurar saber com quem que nós vamos conversar a nossa vida particular, a nossa vida, os problemas de dentro de casa. Então, eu, por imaturidade espiritual, né? Conselho daqui, conselho de lá, e aí começou a ter muitos problemas. Uns diziam se separe, outros diziam não se separe. Uns diziam pega ela e bate. Outros dizia não, você é crente, né? Então, assim, já havia muitas situações. Mas eu também tive muita sensibilidade para entender o que Deus queria na minha vida. E, de repente, eu comecei a orar ao Senhor. Eu disse, eu não aguento mais essa vida, né? Até porque minha vida ficou tão exposta a ponto de eu não querer mais comunicar a ninguém nada, né? Eu tinha me convertido em outro ministério e nesse ministério a gente sabe que lá sempre a mulher tem que seguir sempre, por mais errado que o homem seja, mas a mulher tem que ser a mulher. A Amélia, né? Aquela mulher, né, que com todos os problemas ela tem que aceitar tudo, né? E eu fiquei muito magoada com essa situação e eu comecei a orar ao Senhor. Deus, eu não aguento mais viver essa vida. Não aguento mais e o Senhor precisa fazer algo. Eu não quero mais contar para ninguém porque os conselhos que eu tenho visto não têm me ajudado em nada, entendeu? E aí até um dia que eu saí do ministério que eu estava e vim para Batista do Arvoredo. E eu vim para Batista do Arvoredo, eu tenho 21 anos no ministério. E eu vim, aí eu vim para cá no meio do ano de 2002. Eu vim, mas em 2003, no começo depois da vigília, que tinha as vigílias da virada do ano, era vigília mesmo, de terminar de manhã. E aí eu vim para cá, na vigília, e ele viajou para o interior, que ele era de Maragogipe. E quando ele voltou de lá, no dia 1º, já de tarde que ele chegou já me contando a notícia que tinha adulterado, que estava com a namorada, e aquilo ali me deixou muito indignada. Mas ele tinha um relacionamento? Ou Não, ficou ele uma vez e a menina acabou ficou com engravidando? uma pessoa, depois, aí daqui a pouco essa pessoa lá de Maragogipe, ele chegou dizendo que estava decidido a ficar com ela. Ah, E chegou para chegou terminar o para dizer, relacionamento com a não senhora terminar o já. relacionamento. Ixi. E eu estava orando já no Senhor. Eu sei que aí no dia 1º, no dia 2 eu vim, dia 3, eu vim para um culto de libertação aqui e eu vim conversando com Deus. Eu disse, Deus, a minha vida está muito bagunçada. Ou o Senhor me tira desse problema, ou tira o problema da minha vida, porque eu não aguento mais. Eu não sei se eu vou continuar crente, não sei se eu vou continuar viva, eu não sei o que é que vai acontecer. Mas do jeito que está, não vai ficar. E naquele dia, Deus respondeu a minha oração. Respondeu porque eu entendo assim, a gente ora, mas Deus não responde todas as nossas orações. A gente acha, porque Deus concede o desejo do seu coração. Ele só responde aquilo que está alinhado com o Espírito Santo. Aquilo que está alinhado com ele vai responder. Aquilo que ele tem, porque quando nós já nascemos, ele já nos predestinou para alguma coisa. Né? E ele sabe aqueles que vão servir a ele, Deus sabe de tudo isso. E ele já tinha projetos na minha vida. E naquele dia que eu vim para o círculo de oração, Deus trabalhou tremendamente na minha vida. A ponto de eu
ouvi barulhos de correntes quebrando. Deus trabalhando na minha vida, dizendo que estava quebrando todas as cadeias que me aprisionavam. E disse, não é o que eu queria fazer, mas por amor a ti e pela obra que eu tenho na sua vida, eu vou fazer. Cuida enquanto tiver. Só que eu achava que aquilo era cuidar enquanto eu estivesse morando dentro de casa, porque eu estava pedindo ao Senhor para me separar. Entendi. Mas eu queria fazer tudo dentro daquilo que Deus tinha reservado para a minha vida. E, de repente, Deus começou a falar. E eu resolvi sair. Nós fomos para a justiça, porque era contrato de união estável, né? E nós fomos para a justiça para tudo, para resolver tudo direitinho. E eu resolvi sair de dentro de casa. Eu não fiquei na nossa casa. Eu saí. Fui morar de aluguel, abandonei tudo, né? Eu já, nesse inteirinho, meu filho já estava, Tony já estava casado, já estava morando no Rio, né? Fabrício, nessa época, estava em Portugal, que ele foi fazer especialização de nutrição, que ele é chefe de cozinha, né? Sidney já estava casado já com filha, eu já tinha minha neta já com uns 10 anos, mais ou menos. E aí, eu saí de dentro de casa. E aí ele continuou naquela vida ainda, né? Bebendo, ora na igreja, ora no mundo. A pessoa aqui lá de Maragogipe, que ele pensou que ia ficar, não ficou, mas em compensação ele conheceu outra pessoa que foi ali, eu entendo também que foi obra do inimigo, porque ele, como policial, ele nunca gostou de se envolver com nada dos outros. Ele era policial lá no trabalho dele. Ele não saía fardado, ele não se metia, ele não era daquele de dar, porque eu sou policial e tomar a frente das coisas, ele não. Mas com essa pessoa, quando o diabo quer armar e tem brechas, porque na verdade eu não posso culpar só ela, né? Tinha brechas. Tinha brechas pela minha parte, tinha brechas pela parte dele, né? Então, o diabo acha a brecha, ele vai trabalhar. E ele terminou, essa mulher tinha tido um relacionamento e tinha brigado, e ele foi logo entregar a intimação para essa mulher. E nessa de entregar essa intimação para a mulher, aí essa mulher começou a falar com ele as dificuldades que ela tinha dentro de casa. Ele tinha um coração muito abençoador. O problema dele era espiritual comigo, mas ele era uma pessoa de coração abençoador. Aí, hoje era um leite, amanhã é porque eu não tenho uma carne, é porque depois eu preciso levar o menino para o médico, e quando eu vi, ele já estava se relacionando com essa mulher. E 2004, nasce a filha do adultério, né? E aí eu já estava, aí eu ainda morava em casa. Em 2007 foi que eu saí de dentro de casa, né? Saí de dentro de casa, e já a menina dele ia fazer 3 anos. Mas ele continuou meu amigo. Agora, assim, são coisas que às vezes a gente fala assim, porque é crente, se separou e não sei o quê, tem tanta conversa, né? Mas tem coisas que é Deus quem faz. É o próprio Deus. Não é o que ele quer, porque é um Deus de família. É um Deus que ele quer que a gente mantenha um relacionamento, porque a igreja do Senhor é a primeira igreja da nossa casa, né? Mas a gente também precisa dar testemunho do Deus que a gente serve, a vida que a gente leva e saber aonde a gente errou. E saber e estar disposta a entregar a vida para Deus reconstruir a nossa vida. Reconstruir, sim. Né? Esse autoexame das mulheres hoje está um pouco complicado, né? Hoje não existe. Hoje ninguém quer suportar mais nada, né? A jovem, mesmo crente na igreja, hoje é a casa assim. Se não der certo, amanhã eu lá. Porque Deus não me fez para sofrer. Para sofrer. Até gente, já vi colegas meus de trabalho dizer, não, eu construí embaixo, em cima, mas tem tudo, 2 TVs, 2 geladeiras, 2 fogão, que se separar, já tem tudo armado ali para reconstruir a vida. Oxi! Já casa no propósito. Já casa no propósito de que aquilo vai acontecer, né?
E as relações estão muito complicadas. Homens com medo de casar e perderem seus bens. Jogadores de futebol fazendo contrato para não serem acusados de abuso. Falei, gente, que esquizofrenia é essa coletiva? É essa, gente? Tá complicado demais, né? As pessoas, os homens com medo de perder os bens, ao mesmo tempo sempre refém da promiscuidade, dando vazão à sua promiscuidade. As mulheres querendo, ao invés de reprimir essa promiscuidade do homem, dando vazão, se ele pode, eu também posso. É o tal do empoderamento, né? E é um tal de um espírito de vingança. As filhas de Jezabel, tudo por aí. A manipulação, gente, é horrível. Eu falei, Deus me livre, ainda bem que eu conheço Jesus, não vivo nessa esquizofrenia de vocês aí, não. Tô Não, e fora. o pior de tudo é assim, e que você encontra, se você não tiver firmado realmente em Cristo Jesus, você vai ver, entendeu? São conselhos que só vai te levar à perdição e te afastar de Cristo. Isso, muitos maus conselhos. Vai afastar Já de aprendi Cristo, muito. entendeu? Porque vem com aquele Deus não lhe fez para nascer sozinha, nem o diabo quer ficar sozinho. Lógico que ele quer arrastar o maior número de pessoas para o inferno que ele quer. E é justamente usando desses artifícios, né? A mulher empoderada, ela não precisa. Que submissão é essa? Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu posso fazer o que eu quero. Homem não manda em mim, só que esquece que os princípios de Cristo não são esses, né? E que a gente tem que preservar realmente tudo que veio desde o princípio, que é honrar pai e mãe, é obedecer pai e mãe, né? A gente não é porque você tem 18 ou 25 anos que você não pode mais ouvir seus pais. Minha mãe tem uma frase engraçada que ela falou pra minha mãe, que filho é igual ioiô, bate lá e volta. Porque na hora que você arrumar um problema aí, é aqui que você... As portas vão estar sempre abertas. Ela fala, mas eu já sei que vai voltar. Entendeu? Como se assim, sempre que acontecer algum problema, você vai procurar uma base. Mas a verdade é essa mesmo. As bases são a família, né? Afinal, o que Hoje, vale ajudar é a mesmo família. com essa desconstrução, mas a base sempre vai ser a base é a família. Com certeza, porque você vê que hoje em dia tem as meninas com 14, 15 anos, elas parem e a primeira coisa que faz é minha mãe que vai cuidar. Menina, mas você é tão jovem, como é? Ah, minha mãe cuida. Minha mãe cuida, né? Aí vai trabalhar, não se adapta porque não querem serem mandadas, não querem obedecer, acha que são senhoras de si, né? No trabalho, acha que vai no dia que quer, patrão não pode me mandar, né? E por fim fica tudo desconstruído. Já desconstruído. É verdade. Tem um abuso de autoridade, sim, por parte do homem, porque Deus deu autoridade, sim, ao homem ser líder e proteger, prover, dar destino a essa família. Aí, para resolver esse abuso de autoridade, você tem um outro extremo, que é esse feminismo, esse empoderamento, que você se dá poder. Né? Deus não nos chamou. Eu entendo que Deus não nos chamou para ser empoderada. Deus nos chamou para ser revestida de poder. Quem dá poder é o Espírito Santo, é o Espírito dele. Com certeza. E aí, mas nenhuma dos extremos está a solução. A solução está na Bíblia. A solução está lá no que diz em Timóteo, em Efésios, em Gênesis, e naquilo que Deus preparou. As pessoas perderam a identidade, porque Satanás contribuiu com essas frases que a senhora falou para tirar a identidade. E aí as pessoas já não sabem mais lidar, não sabem quem são, então não sabem nem como conviver. E a solução está em Cristo. É nele que está a restauração, a reconciliação de todas as coisas. É tanto assim que quando eu tive que sair de dentro de casa, eu passei praticamente um ano e meio. Ele me ligava direto porque sentia a minha falta, porque já tinha o que mais? Já tinha quase 20 anos que a gente família, né? Então aí desfazer um casamento não é fácil para ninguém, né? Uma separação, seja lá por que motivos for, ela é doída, né? Isso, e agora tem uma promoção do divórcio. Tá, me separou, eu falei, como se divórcio fosse a coisa mais tranquila do mundo. Gente, eu vim de pais separados. Meus pais se separaram várias vezes. Separou, voltou. E eu, como filha, digo, é horrível. E esse processo de
vou me separar até que o divórcio é pior ainda, que é onde começa a briga, que a senhora falou, é onde as coisas começam a ficar ruins dentro de casa, é entre o casal. Mas a criança, apesar dela não ser tratada, meu pai, até hoje eu sou. Meu pai me chama de minha deusa. Eu não sou deusa, mas é assim que meu pai me chama de tanto carinho. Então, não tive influência, não teve um afastamento de mim. Teve um afastamento, mas assim, não um tratamento do meu pai, sabe? De ele negligenciar a responsabilidade. Mas para o filho que acompanha aquilo ali, é horrível. É horrível, é muito ruim. Com E certeza. aquilo ali influencia comportamentos futuros. E hoje eu louvo a Deus que no meio dessa problemática toda, hoje eu tenho, e digo com orgulho, né? Eu tenho 4 filhos homens, que são homens responsáveis, entendeu? Alexandre hoje é o caçula, tem uma filha já de 14 anos, que é a Agatha. É? Levita hoje da casa do Senhor. É? Tony já é pastor. Os É? meninos tiveram, tá vendo a Entendeu? importância da Tony é referência pastor. masculina? Tem Laura com 6 anos. Né? Sidney tem 4 filhos, já tem 5 netos. Todo mundo Entendeu? já Então eu já sou bisa. semeando, Eu já multiplicando. sou bisa. Já é bisa? Eu sou bisa eu sou bisa. Cada filho dele, do mais velho, eu tenho um filho. Ele tem 4 filhos, eu tenho 4 bisnetos. Minha filha É, fala, ô bisa, é. ô vô. Bisa, porque vô é um negócio, né? Que vocês, quando fica vocês entram num estado de demência. Oh, meu Deus do céu. Porque minha mãe esfregava minha cara na parede. Agora come um reggae de minha filha, que só a graça. Pois é. Então, assim, hoje, aí ele tem 4, já tem 4 netos, e eu tenho 7 netos e 4 bisnetos. Bisa é meu dobrado, bisa, hein? É. Aí, assim, os meus xodó, né? Essa semana eu estava com a filha do Fabrício, né? Aí a gente estava junto. Ela tá bem. Aí tá o aniversário, eu vou pregar em algum lugar, a Agatha hoje vai comigo, Já vai entendeu? acompanhando. E assim, e depois que ainda teve, depois que eu me separei de Gerson, os perrengues que eu passei dentro de casa, tive muita. O Senhor mudou completamente a história. O homem que Sim. era problemático comigo, ele se tornou meu provedor, meu supridor, meu defensor, Mesmo separados, separados, ele começou a meu prover. amigo, meu intercessor. Como assim, menino? Eu saí de dentro de casa, eu passei 1 ano e meio que eu só falava com ele por telefone, e às vezes nas perturbações da bebida e coisa e tal. Depois eu vim morar aqui na frente, eu fui morar lá no Recanto Verde, aí depois de 1 ano e meio eu vim morar aqui em frente à igreja. Porque até então, esse primeiro 1 ano e meio, ele não sabia onde eu morava. Porque eu fiquei muito, assim, com medo das reações, por causa do problema, que é dele vir na porta da igreja me procurar e coisa e tal. Mas E eu ele fiquei. chegou a te agredir alguma vez nessas Ah, bebedeiras? tinha muitas agressões. Assim, agora eram umas agressões que depois é que a gente vai entender. Não era no pessoal comigo, era espiritual. Era coisa assim. Por exemplo, a gente discutia agora por qualquer motivo, sabe? Ele não me agredia. Falava coisas assim que machucava, mas Verbal, agredia né? fisicamente não. Mas aí de repente passou a briga que tal, eu saía daqui, se eu tivesse que sair daqui para lá, ele passava, ele botava o pé e eu caía. Ele passava por cima de mim, ele me empurrava em algum lugar. Era algo que vinha como se via que era espiritual. Era uma fúria, Era assim. uma fúria, tipo assim, tentou fazer alguma coisa naquela hora da discussão, não pôde, então eu tenho que fazer depois. Entendeu? Entendi. Então a gente teve muitos problemas por causa disso. Né? Então eu já desci correndo de dentro do apartamento e pegava a Bíblia correndo para poder sair para a rua, entendeu? Porque eu via a fúria do inimigo nos olhos dele, né? Muitas das vezes pegou até faca, né? Para mim, mas assim, graças a Deus, Deus nunca deixou que acontecesse, viesse a vias de fato, né? Para eu sair de cara roxa, de parar no hospital, de me machucar, não. Mas eram umas agressões que a gente via que depois que você começa a entender o processo em Cristo, você vê que não era coisa pessoal, era espiritual, né? Entendi. Então, quando Deus disse que eu cuidasse enquanto
tivesse, eu pensava que era enquanto eu estava dentro de casa. Aí depois que eu saí dentro de casa, às vezes ele me ligava, eu saía correndo para ir fazer alguma coisa. Ele dizia que começava a fazer uma comida, não acertava, eu ia voltava para o apartamento para ir fazer. Daqui a pouco, não, ai, queria fazer isso, não deu certo, queria ir na rua comprar alguma coisa, aí eu tinha que ir. E aí Deus foi trabalhando. Quando eu passei a morar aqui na frente da igreja, aí ele passou a frequentar a minha casa. Ele voltou para Jesus, né? Aí já estava com essa mulher, ela foi para a igreja também com ele, entendeu? Que ela era desviada também, todo um processo. Mas ele passou a frequentar a minha casa, né? E quando eu tinha que ir pregar, ele sabia que eu ia pregar em algum lugar, daqui a pouco ele ia comigo. E estava lá intercedendo por mim, né? É, coisas que, às vezes, dentro de casa, quando estava comigo, que eu queria alguma coisa, ele se negava no pessoal para mim, passou a me dar com a maior facilidade. Às vezes eu estava aqui, eu fiquei alguns anos aqui na portaria da igreja, e muitas das vezes ele me tirou daqui da portaria da igreja porque precisava que eu fosse com ele na rua para fazer alguma coisa. Quando eu voltava de lá, eu voltava com uma sandália, eu voltava com um vestido, eu voltava com um perfume, eu voltava sempre com alguma coisa que ele me presenteava. Coisa que não acontecia Coisa que quando a quando gente eu estava tava dentro de junto, casa. Não entendi. acontecia. Entendeu? Vai para a igreja, eu vou pegar um ônibus. Não, eu vou pegar um táxi. Você não vai para a igreja andando, não. E assim ele ia para as igrejas comigo, né? Fazia compra. O juiz determinou que ele tinha me dado de pensão e ele ia fazer o mercado, eu ia com ele. Aquilo que foi determinado pelo juiz, ele me dava muito mais além. Fazia as compras primeiro entrava na minha casa para depois ir para a casa dele. Então ele se tornou meu amigo, meu companheiro, meu supridor, meu defensor, meu intercessor, sabe? Só não era o meu marido, mas se tornou a melhor pessoa para mim. Depois que separou os Depois corpos. que separou. E aí, depois desse processo de 1 ano e meio, o que acontece? Aí foi quando ele ficou morando, ficou, mas a gente não voltou a morar junto. Eu fiquei 7 anos separado dele. Mas eu já não ia mais com frequência na casa dele, porque um dia muitas das vezes eu ia e voltava de lá machucada. Palavras que ele dizia, às vezes ele me chamava e chamava a amante para ir lá para casa. Aí quando eu estava no apartamento, daqui a pouco ela chegava lá, entendeu? Era assim, o descontrole dele, né? Então, eu deixei de ir até um dia que Deus falou para mim, saia de cena para eu poder agir. E sabe que quando Deus fala, ele cumpre, né? Foi algo tão assim que no dia que Deus falou isso para mim, logo uns 2 dias depois ele estava bebendo, me ligou e eu não senti vontade de ir na casa dele. Porque bastava ele ligar, eu ficava preocupada, eu me sentia culpada. Era como se eu me sentisse culpada dele botar uma comida no fogo e queimar, e de não conseguir as coisas que era para fazer dentro de casa. Aí eu arranjei faxineira para cuidar da casa dele, pessoas que iam lá para cuidar, mas eu já não ia lá. E foi daí foi que ele voltou, aí foi quando Deus começou a trabalhar na vida dele. Aí ele ser esse homem para mim. Para sair comigo, para ir para a igreja, para ir para o mercado, para me dar coisas que, morando dentro de casa junto com marido e mulher, eu não tinha, né? Então aí eu passei. Ele morreu, tanto que ele veio morrer na minha casa, praticamente morreu nos meus braços, né? Ah, então desse tempo vocês nunca mais voltaram a morar Não, juntos. Mas quando ele ficou doente? não, ele teve um problema de infecção urinária, ficou internado 7 dias, ficou bom. Aí ficou 45 dias usando sonda e tudo, mas ficou bom. Não tinha nada, fez todos os exames, exame de próstata, de tudo, não teve problema nenhum de saúde. 9 meses depois, um dia de noite, ele passou o dia na minha casa, amanhã na minha casa, eu estava fazendo comida aqui na igreja, estava até reformando a igreja aqui, e eu vim fazer comida aqui, e ele ficou lá em casa cuidando da minha neta. E quando foi de tarde, ele foi para casa. De noite, ele ligou para mim com uma voz diferente. Na mesma hora, ele ligou para o meu filho.
Meu filho disse: minha mãe e meu pai me ligou com uma voz estranha. Vou lá para ver o que é. Aí, nisso que ele foi ver, eu voltei a ligar para ele. O que foi que houve? Ele veio para cá, eu digo: Alexandre foi para aí. E ele insistiu umas 3 vezes: venha cá. Eu disse: não, mas Alexandre está aí. De repente eu ouvi pelo telefone o barulho da porta. Ele: Alexandre chegou aqui. Aí fiquei tranquila, voltei para deitar. Quando eu vou me deitar, demorou 5 minutos, Alexandre chega com ele na porta. E eu: o que foi que seu pai teve? Aí eu trouxe ele aqui. Aí ele me disse que estava com gases. Fiz um chá de erva doce para ele e realmente ele mostrava que estava com gases. Só que de repente ele começou a achar que estava mal. Ele começou a caminhar dentro de casa e era arrotando, arrotando. Aí eu liguei para a SAMU. Liguei para a SAMU. Quando a SAMU chegou, veio 2 viaturas da SAMU, que eu falei que ele era policial. Na época tinha a SAMU aqui no Tancredo Neves, né? E aí veio a SAMU. E quando a SAMU chegou, de repente ele começou já dando sinais de infarto. E aí veio e botou o desfibrilador e tudo. Meia hora depois ele faleceu. Né? Ele morreu de cardiopatia hipertrófica. Tampou os 2 ventrílocos, nem entrava e nem saía o ar. Ele morreu assim. Aí Mas morreu ele não praticamente na estava sua doente. casa. Morreu na minha casa. Agora, para a gente passar para o próximo tópico, que eu quero falar sobre um testemunho que a senhora tem a respeito da sua enfermidade, né, recente. Mas a gente queria fechar só com uma pergunta sobre essa questão familiar. A senhora acha qual é o limite que uma mulher deve suportar num casamento? Que tem aquele lado, né? Cada um separa por tudo, mas também tem um limite. Tem mulheres que passam por situações que. Na, Qual você acha que é o limite? na verdade, hoje, como a questão da sociedade, a questão da vida em si, de tantas coisas que a gente está vendo, que o diabo, a Bíblia diz que ele só veio para matar, roubar e destruir, e como ele tem agido hoje na família, que é o foco principal do diabo é destruir as famílias, hoje o limite é quando há agressão física. Agressão Na física. primeira agressão física tem que se tomar uma decisão. Porque a gente sabe que a agressão física, a tendência é ela aumentar. Se não tem agressão física, não tem limite. Você tem que lutar sempre. Porque quando eu entendi que o que acontecia comigo era espiritual, eu já estava por demais ferida e por demais a mente trabalhada e que aquilo não era para mim, que eu não quis mais lutar. Né? Aí vem aquele momento da vergonha. Se voltar, mulher não tem vergonha, apanhou tanto do marido e está com ele de novo. O cara já adulterou e a mulher está com ele de volta. Então, isso termina porque a vida fica exposta, porque as pessoas não sabem se guardar. Eu digo porque eu realmente teve momentos que eu não soube me guardar. Ele falava alguma coisa, aí digamos que ele falava alguma coisa sobre mim para você. Aí você vinha se achando no direito de me aconselhar, porque ele te convidou para entrar na vida, né, pessoal de vocês. pessoal. Aí você vinha me dar um conselho. Aí quando você vinha me dar um conselho, né, às vezes você vinha pelo que ele lhe falava. E não pela versão completa. Aí eu ia tentar me justificar. E aí eu contava a minha versão. Então aí você já sabia. Aí daqui a pouco chegava ali, encontrava outra pessoa que ele já tinha contado. E aí vinha e dava aquele jeito. Então terminou ficando um negócio muito complicado para a minha vida. Eu terminei dando um basta, porque muita gente entrou na minha vida. Né? E quando eu deveria procurar uma pessoa certa, eu já estava tão envergonhada da situação que eu vivia que eu não procurei mais corrigir. Entendeu? Mas o Senhor ainda me agraciou com a amizade dele, com o respeito dele, porque depois que eu me separei, ele passou a me respeitar, assim, verdadeiramente como mulher de Deus. No trabalho, quando ele estava trabalhando, acontecia alguma coisa, que alguém falava alguma coisa, ele dizia: liga lá para casa, porque minha mulher é mulher de oração. Ele sabia reconhecer isso, entendeu? Então, eu acho que não tem limite. O limite é
hoje por causa do feminicídio. Porque hoje o homem se achou em questão de. O diabo vinculou a submissão com propriedade. Então, hoje o homem acha que a mulher é propriedade dele e não a submissão que os dois ele tem, né? A missão do homem é A prover, missão e proteger, ela e ela está está debaixo dessa dessa missão, né? Então, a missão dele é justamente o contrário, é proteger, Aí a para que eles missão agora guardem junto, passou guardem a terra, a né? ele ser proprietário Isso. e dono. E a É mulher verdade. agora ela não tem direito de escolha. Né? Então, por causa disso, então o limite é esse. Teve agressão, Cai fora. vai ter que cair fora, porque se você não sabe até onde o diabo vai agir para tirar a sua vida na frente de um filho. É porque Deus odeia o divórcio, assim como o homem que se veste de violência. Exatamente. As pessoas justificam uma coisa na outra, mas a resposta está no mesmo versículo. Exatamente. Né? Então, assim, não teve agressão física. Tem todas as maneiras de consertar. Né? Tem. Amém. Mas eu quero agora falar, eu sei que a senhora tem um testemunho da última enfermidade que a senhora, da enfermidade que a senhora teve. E a igreja toda se mobilizou em oração e também em prontidão lá, né? No hospital, na sua casa. Entendeu? Eu saí de dentro de casa, essa enfermidade foi algo que eu entendo que foi algo de Deus. Não foi Deus que me colocou enfermidade, como muita gente diz, né? Que Deus coloca enfermidade para você poder crescer no evangelho, isso, aquilo, não é. Ele me levou para o hospital para eu não morrer, né? Eu saí para uma reunião de pastores, que eu faço parte de um grupo de pastores, e todo mês tem uma reunião. É pastores que ajudam pastores, né? Questão de ministeriais e comportamento, né? Essas coisas que a gente ouve tanto que a cabeça ou a gente cuida da gente ou cuida dos outros, que é tão complicado, né? E eu saí para essa reunião e voltei 35 dias depois, naquele estado lá. Essa primeira foto aí. Aqui foi o dia que a senhora passou mal. Esse é o dia que eu me internei. Você se internou. Mas tudo começou num sábado, que eu saí para ir encontrar com uma amiga minha, uma pastora, no Iguatemi, e quando deu umas 5 horas da tarde eu senti minhas vistas toda turva, assim, embaçada, mas eu achei que era por conta das luzes do Iguatemi, muita luz no óculos, que estava ofuscando. E quando passei o domingo meio ainda assim, na segunda-feira eu descobri que com óculos eu não enxergava. Eu tirava o óculos, eu enxergava bem. E eu tinha mais de 18 anos que usando o óculos só tirava para tomar banho para dormir. E aí eu comecei a glorificar a Deus. Estou curada, Deus está me curando. Comecei a glorificar a Deus por uma cura que não existia. Mas já era Deus trabalhando na minha vida. Quando foi numa quinta-feira, eu fui para o médico procurar ver por que eu estava daquele jeito. Fiz exame de sangue, fiz eletrocardiograma, não deu nada. Na sexta-feira, eu fui procurar um oftalmologista. Não achei e marcou para dia 28 do mês seguinte, seria no mês de fevereiro. E aí, eu vim para casa na sexta-feira, no sábado de manhã eu fui para essa reunião. Quando eu cheguei na reunião, e aí eu fui sem óculos, porque eu punha o óculos e eu não enxergava, então eu tive que tirar o óculos. E quando eu cheguei na porta da igreja, a irmã que estava ministrando, ela disse que o Senhor falou com ela. O Espírito que veio com ela só foi até aqui. Né? E grande é o livramento. E aí eu entrei, fiquei lá e todo mundo começou a perguntar o que é que eu tinha, e eu nada, não estava sentindo nada. Mas foi algo assim, ó, que eu não sentia. Então, mas as pessoas olhavam para mim e viam meu semblante decaído, e não, mas eu achava que estava normal. Bem. E até a hora que me deram um suco e eu senti um bagacinho na minha boca e cuspi. Quando eu cuspi, a irmã disse que eu cuspi sangue. Eu procurei sangue, eu não vi. Aí chamaram a SAMU
E nessa de chamar a SAMU, eu estava com a pressão 19/9, que normalmente minha pressão é 9/7, 10/8. É baixa. É E tava baixa. dando alta. Dava alta e as duas altas, né? A alta estava alta e a baixa estava alta, que é 19/9. Ixi. Foi. E aí, quando chamaram a SAMU e vieram para me examinar, para ver o que que era, e de repente eu estava com o açúcar estava 580. A glicemia estava 580. Eu já estava à beira de um coma, né? Pessoas com 320 está entrando em coma, e eu estava com 580, né? A minha troponina estava muito alta. E aí me levaram para o hospital. Aí sim eu vi a atuação demoníaca, porque eu fui para o hospital, estava na SAMU, fiquei dentro da ambulância, fui para a UPA, que era para poder eles me deslocarem, porque agora todo mundo com esse negócio de regulação. Você entrou na UPA, na SAMU, tem que entrar na regulação, mesmo tendo plano de saúde. É? É. Se você entrar na ambulância da SAMU, dificilmente eles te levam logo para o Hospital hospital onde você particular. tem plano. É. Aí eu fui para a UPA, lá da suburbana. E lá deram todo o procedimento e era para mim encaminhar logo para o hospital. Eu não saí da ambulância da SAMU. Fiquei dentro da SAMU. Mas só vieram me liberar 4h30 da tarde. Para quem estava com uma acidose de 580, eu poderia ter morrido dentro da ambulância da SAMU. Só depois que meu filho me ligou, ou ligou para meu sobrinho que trabalha na SAMU, e perguntando qual era o procedimento, porque era 12h20 quando eu entrei na UPA. Era 12h20. E quando eles veio saber, era 4h30 da tarde, eu ainda estava dentro da ambulância. Sem o médico deu o parecer que era para poder entregar, e não deu enter no computador para liberar a ambulância. E foi dormir. Meio-dia. O médico foi dormir. Aí, quando meu sobrinho ligou para lá para saber o que tinha acontecido, aí o médico disse que ele estava se sentindo mal e ele foi dormir, que a culpa não era dele, não. Meu Deus! Foi. Absurdo. Aí foi quando eu entrei no hospital, e foi quando eu cheguei no hospital e já era 4h40. Foi quando eu dei entrada no hospital que eu estava desse jeito. A segunda foto aqui? Não, na primeira, né, que eu cheguei desse jeito. Aqui Aí foi ainda. quando eu lá e me aplicaram injeção e tudo. Esse ali foi quando o primeiro atendimento, eu cheguei com isso aí. Essas marcas foi do primeiro atendimento dentro da ambulância, né? E aí eu cheguei. Aqui já foi essa terceira foto aqui, foi quando eu entrei no hospital. Ali foi na entrada da emergência, e aqui já internada na UTI do Agenor Paiva. Aí já foi no segundo dia, porque o primeiro dia foi no sábado, no domingo foi que eu estava assim, né? Eu fiquei, e aí eu não sabia ainda até então a gravidade do meu problema. Eu não tinha consciência do que era. Eu só sei que meu filho foi para o hospital e eu não reconheci. Foi? Não reconheci minha nora. Eu só lembro de um filho e da minha neta falando comigo. O resto eu não lembro. Meu filho ficou apavorado, caçula, e ele é muito nervoso. Ele ficou apavorado achando, porque eu não estava reconhecendo ele ficou apavorado Imagina. dentro do hospital, né? Nossa. E aí os médicos, tudo aí fiquei. Aí eu fiquei sábado, domingo, segunda, terça-feira eu já queria vir embora, que eu não sabia nem direito o que é que eu tinha, mas eu não estava sentindo nada. Continuei sem sentir nada, com todo esse problema, mas não sentia nada. E de repente, o médico disse que eu ia ficar na enfermaria, se amanhecesse bem, ele me dava alta. Só que quando era para me dar alta, eu infartei de manhã. Tive a primeira crise de infarto de manhã. Aí voltei para a UTI. De tarde eu tive a segunda crise de infarto. Eu tive infarto 2 vezes. 2 vezes no mesmo Foi, dia? no mesmo dia. Aí quando foi, aí o médico mandou fazer uma série de eletro. Aí eu fiquei mais 2 dias. Aí fui fazer um ecocardiograma. E aí descobriram que eu precisava fazer um cateterismo.
Meu Deus. E no cateterismo, aí eu fui lá para a Fundação Baiana de Cardiologia, e lá eu fiquei mais 15 dias, fiquei 3 dias na UTI, que eu fiz o cateterismo, e depois eu saí de lá e fiquei mais 15 dias no hospital para ver toda aí, agora ser monitorada, para ver como é que estava a troponina, para ver como é que estava a pressão, tudo, e a junta médica sempre ali para ver o que é que ia fazer. Acompanhando o que quer E fazer. aí descobriu que eu precisava, eles estavam na discussão, ou colocar um stent, né? Mas com a possibilidade de 1 mês ou 2 meses depois tirar esse stent e fazer uma cirurgia, ou fazer logo a cirurgia. Então eles optaram pela cirurgia, entendeu? E nesse de optar pela cirurgia, eu fiquei lá mais 15 dias internada, e aí foi que onde eu fiz a 4 pontes de safena, uma mamária, né? E eu voltei para casa com 35 dias depois. 35 dias depois. Esse dia. Ali tem as irmãs te Aqui foi visitando. a pastora Laura foi me visitar. Eu tinha foto que eu faço com o bispo, só que na hora de eu mandar para você, terminou o Face reproduzindo e eu não Foi consegui uma mais. agonia. E por conta daquela foto eu recebi tanta ligação, porque o povo começou a achar que eu estava internada de De novo. novo. Ela foi mandar foto, ao invés de mandar para mim, postou no Não, Facebook. o Face mesmo que reproduziu. Reproduziu. Foi o Face. Não sei como que. Eu não sei onde que eu cliquei, porque eu não sei mexer com a internet, e de repente reproduziu. Mas e você vê que ali eu estava, acho que é essa daqui que eu estou operada já, e ninguém vê a minha fisionomia, e não é de fisionomia de quem estava doente. Por isso que eu digo que foi a mão de Deus que me levou para o hospital. E eu louvo a Deus pelo ministério que eu congrego. E foi uma mobilização. Depois, no hospital, né? No hospital, eu tive assistência total, tanto da igreja como do meu plano de saúde, das enfermeiras. O Senhor foi muito misericordioso comigo, entendeu? Porque quando eu fui para o Ageno Paiva, eu fiquei na UTI, o meu leito era o primeiro em frente ao posto de enfermagem. Qualquer coisa que eu tivesse, as enfermeiras estavam prontas a posto para me atender. Até nisso, Deus foi bom. Quando eu voltei de novo, que eu tinha saído da UTI e voltei de novo, né? Eu voltei de novo para a mesma cama, para o mesmo leito, em frente ao posto. Então, assim, qualquer coisa que eu precisasse, as enfermeiras estavam Tava lá. lá vendo, né? Quando eu fui para a Fundação Politécnica, ou para a Fundação Baiana de Cardiologia, 2 enfermeiros que é do Agenor Paiva estavam lá. Então já me conhecia e me deram também toda assistência. Enfermeiras evangélicas que vinha para mim. Teve uma enfermeira que estava lá conversando comigo e ela ia trabalhar de plantão. Ela disse: eu vou tomar café. Quando eu voltar do plantão, eu venho aqui. Eu disse: quando tem alguma Bíblia aí que eu possa ler? Ela disse: eu tenho só um Novo Testamentozinho. E aí ela disse: quando eu vier de lá, eu trago. E lá Deus falou com ela. Ela pegou o óleo ungido. Quando ela voltou, que eu pedi para ela orar por mim, ela disse: Deus mandou eu orar pela senhora. E aí aqui tem uma menina que inclusive ela mora aqui, ali em frente ao ponto do ônibus. E a mãe dela mora aqui dentro do Arvoredo. Enfermeira, evangélica. Eu tive enfermeira evangélica todo o tempo do meu lado, que estava orando comigo, intercedendo pela minha vida, né? E sem contar as irmãs que estavam lá, me atendendo, dormindo. Deus foi muito maravilhoso. A coisa que mais eu temia era eu estar doente, ter que depender, porque só tem filho homem, né? E para filho Não tem homem, negócio de né? cuidado, né? Não tem aquele jeito. Aquele Mas jeitinho. assim, Deus me deu um, um, um direcionamento para criar meus filhos com muita amizade, com muito respeito entre eles, entre mim e eles. Então a gente tinha muita liberdade um com o outro. Então meus filhos cuidaram de mim, que eu acho que se eu tivesse filho, a mulher não teria cuidado de mim tão bem como meus filhos cuidaram de mim. Que bênção. O meu filho, o mais velho, né, não o do primeiro relacionamento, o mais velho do meu casamento,
ele que é chefe de cozinha. Com uma semana que eu saí, com 3 dias que eu saí do hospital, ele entrou de férias. Ele foi para dentro da minha casa. Ele fazia comida para mim e para as irmãs que estavam cuidando de Comida de mim. chefe, que chique. Aí ele fazia comida, ele entrava 9 horas da manhã e saía da minha casa às 5 horas da tarde. Aí fazia comida para mim e para as irmãs, com todo cuidado, com todo zelo. As irmãs aqui se revezaram para cuidar da senhora, não foi? Foi plantão de hospital, das 7 às 1, da 1 às 7, dias que era das 7 às 9, porque tinha irmã que estava lá e queria vir para o culto, e das 9 às 7 da manhã, para me dar banho, para me levantar da cama, porque eu não podia levantar sozinha, né? E aí eu passei a dormir, passei uma semana dormindo no sofá, porque eu não podia virar de lado. E a minha cama é de casal e eu fiquei com medo de eu ir e me virar, por causa, senão esse osso daqui, né? Porque como serra, né? E aí se eu virasse de lado, o osso poderia Sai do lugar. desencontrar, né? Então eu tinha que dormir de barriga para Barriga cima, para cima. ainda com Eu gosto de dormir de almofada. lado. Então eu tive que dormir, passei uma semana dormindo no sofá, porque eu botava uma mão assim, em cima de uma poltrona, né? Da poltrona assim, segurando, e a outra segurando a almofada, que era o lado que não podia virar. Entendeu? Que era justamente para não virar de lado. E as irmãs ali, porque eram as que me levantavam para eu beber água, para comer, tudo na minha mão. Assim, eu louvo a Deus pelo ministério que eu congrego, Amém. pela vida das irmãs. Até hoje, eu estou com 1 ano e 2 meses de operada. Já tem 1 ano? Já tem 1 ano e 2 meses. O negócio foi ontem. Foi meu ano sabático. Do ano 2023, eu digo que foi meu ano sabático, né, onde Deus tirou realmente para cuidar de mim. E eu digo que foi Deus porque eu estava com uma vida muito agitada. Estava muito agitada. Isso não é saudável, né? Estava demais, né? Então hoje eu entendo que não basta só fazer a obra, você tem que fazer a vontade de Deus. E eu estava fazendo a obra e estava fazendo a vontade do homem. Eu fazia a alvorada de segunda a sexta, das 5h30 da manhã até quase 8 horas. Todos os dias eu estava aqui. Dia de terça-feira eu fazia o culto de liberdade. Além de fazer a alvorada, eu fazia o culto de oração, das 9 até as 11h30. Segunda-feira, quando dava 2 horas da tarde, eu estava pegando ferry-boat para ir para a ilha. E eu voltava de lá 10 horas da noite. Meu Deus! Ia dormir todo dia, meia-noite, 1 hora da manhã, mas 4h30 da manhã eu estava acordada. Meu Deus. Segunda, quarta, eu estava indo para a ilha. A tal da correria, né? Hoje as pessoas falam, a tal da correria. Exatamente. Aí eu ia para a ilha, saía daqui, fazia o culto aqui de manhã, né? Aí depois, quando dava 2 horas, eu já estava no ferry-boat. Aí quando dava 9 horas, eu saía de lá. Quando eu chegava 10, às vezes se dependesse, às vezes conversando um pouquinho mais, o culto demorasse um pouquinho mais, pegava o ferry de 10. Muita... Chegava a 11, 11h30. Quando eu chegava em casa, que ia tomar um banho, comer alguma coisa, meia-noite, para ir dormir 1 hora da manhã. Para acordar cedo. E ainda fazia discipulado no São Rafael, fazia discipulado aqui no Tancredo Neves, fazia discipulado no Santo Inácio. E ainda pregava terça-feira no culto de mulheres aqui, né? E ainda pregava em algumas igrejas. Então eu estava que eu não tinha tempo nem para mim. Você acha que essa é a principal lição dessa enfermidade que a senhora tira? Exatamente. Eu vejo que foi a mão de Deus para eu entender que eu tenho que eu como templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar bem desse templo. E eu não estava cuidando. Do corpo, eu estava muito mais preocupada em servir, entendeu? Do que atender a voz de Deus. Porque não adianta você se dedicar tanto à obra e não ter um cuidado necessário com a sua saúde para fazer a obra. Na verdade, eu vi de um pastor que ele falou assim, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu não cuidei do cavalo, eu matei o cavalo e comprometi a mensagem. Comparando o cavalo, nosso corpo, né? Você mata o seu corpo, você compromete a mensagem.
Exatamente. Então foi isso que aconteceu. Então hoje eu vejo que eu posso fazer tudo, mas em velocidade bem menor. Verdade. Entendeu? Pastora, obrigada pela conversa. A gente teria. Tem que conversar mais, tem que marcar outra. Mas eu queria deixar esse momento final para a senhora falar aí com os arvoridianos. Pode orar, deixar um versículo, louvar, faz o que a senhora quiser e Eu deixa essa quero, mensagem aí. de antemão, agradecer a Deus pela minha vida, pela minha Aleluia. saúde, agradecer pelas irmãs que cuidaram de mim, né? Cuidaram, assim, eu não sabia, eu não tinha noção do amor de Deus pela minha vida. E do quanto Deus me mostrou o quanto eu sou querida pelas pessoas, sabe? Eh, Verdade. Às vezes a gente fica assim, com uma falsa modéstia, né? Ai, não, bobagem, não, não é tudo isso, não. Mas a gente precisa entender que realmente quando a gente é amado, porque a gente não reconhece quando alguém maltrata a gente. É, a gente Por que que fala. a gente fica com essa, né, esses melindros quando a gente percebe que a gente é amada, né? E eu descobri realmente que pelos arvoredianos eu sou amada. Amém. Eu Foi, sou, foi no sabe? grupo da Conselho, no grupo aqui da igreja, Eu foi pude movimentar, ver, foi escala, foi entendeu? E essa verdade. semana, quando projetando o podcast, eu Podcast. pude ver, né? Quando uma foto vazou e as pessoas estavam tudo doido, começaram a me ligar a tarde toda, deu 9 horas da noite, estava o povo me ligando, Achando querendo saber se se eu tinha. estava internada de novo, porque justamente a foto que eu estou no hospital e o bispo do meu lado. E aí, o que foi que aconteceu? Por que que o bispo lhe levou para o hospital? O que está acontecendo? Onde é que a senhora está? E aí eu tive que colocar no No status do status que Instagram foi uma foto que do vazou casal. errada, entendeu? E até hoje eu encontrei ontem a irmã e falou: Meu Deus, eu soube que a senhora estava internada. Eu digo: Amém, mas não foi a foto que foi errada. Né? E até hoje, as irmãs vão dormir lá em casa, eu saio, tem sempre alguém para ir. Eu agradeço a vida de Romilda, de Cristina, né? Cris, que tem cuidado assim de mim, a irmã Nena, que hoje congrega com o pastor Aderailton, assim, as irmãs todas que tiveram todo esse cuidado de estar lá. E o que mais me alegra no meu coração é que saber que quase todas elas que cuidaram de mim, o Senhor abriu uma porta de emprego. Oh, glória! Amém. Pastora Silvia, eu não tenho como agradecer a ela, a esposa do pastor Daniel. Ela com uma criança, uma menina de 7 anos na escola. A pastora Silvia estava lá no hospital, batendo ponto comigo, lá na minha casa, fazendo parte da minha casa. Hoje são pessoas que fazem parte da minha família. Os meus filhos olham para essas irmãs super agradecidos. Tony, de vez em quando, o pastor Tony liga de lá e quando vê uma das irmãs, sempre conversa com ela, sempre agradecido, porque eu entendo, né, de quanto que eu fui amada, quanto que eu fui amada por É essas importante. coisas. A comunhão. A Ont- comunhão é isso, né? Ontem eu estava lá no hospital, Aristide Maltês, o irmão da irmã Nancy, o Senhor recolheu, né? Eu fui fazer um batismo por expressão ontem lá. No hospital, né? Quando eu vou saindo do hospital, eu encontro o quê? Um jovem que morou aqui na igreja e que ele hoje faz Uber, entendeu? Quando ele olhou para mim, ele, meu Deus, a senhora está aqui, tudo bem? E a gente veio conversando. E aí, quando eu falei para ele que eu estava doente, ele disse, mas foi a mão de Deus, porque tanta coisa que a senhora já fez. Mas eu não coloco nem em conta o que eu fiz, eu coloco em conta de como foi a receptividade sobre a minha vida, né? E, então eu Amém. não admito alguém dizer que chega aqui dentro do arvoredo não tem amor, que não encontra acolhimento. Aí eu não admito isso, porque eu encontrei tudo isso. Embora eu sei que também tem muitos anos aqui dentro, mas eu sei que também nem todo mundo que está aqui tem o mesmo tempo que eu tenho, né? Eu tenho 21 anos no arvoredo. Mas tem gente que tem 10 anos, que tem 5 anos, que tem 3 anos, e com essas pessoas eu me vi acolhida, né? Verdade.
Então, eu louvo a Deus pela vida do meu bispo, da minha pastora, das irmãs que sempre tiveram do meu lado. Então, Amém. eu só tenho que agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela sua vida, Eu que né? agradeço pela vida da Da senhora, sua por ter amizade, do seu, aceitado. né? Entendeu? As pessoas que têm se aproximado a receber mais de Deus através da minha vida, né? E eu quero só continuar fazendo. Esse ano eu ainda tô me achando no ano sabático, né? Mas eu também entendi que tudo é um tempo determinado, que na hora certa Deus vai ter trabalho para mim, né? Eu já tive dias de chorar, de espernear dentro de casa, mas também teve o dia de eu ouvir Deus dizer: você não nasceu só para cuidar, é momento de ser cuidado. E aí, nessa hora, a gente tem que baixar a cabeça e dizer: Senhor, tá bom, meu pai, eu entendi, né? E graças a Deus eu entendi isso. E hoje eu tô bem, né? Tô bem para fazer a obra, tô bem para sair, para fazer o que eu gosto. E sais, o Senhor me devolva o culto de obreiros, para eu continuar trabalhando com os obreiros, né? Se não tiver os obreiros, que seja outra coisa. Eu só digo a ele: não quero ficar parada, porque eu sei que a promessa dele ainda não está totalmente cumprida na minha vida. Ele me prometeu que quando eu pensasse que não tinha mais força nas pernas e que meus cabelos estivessem alvos, ele ainda ia começar a me usar e ia me levar em lugares que eu nem imaginava. Então, ainda tenho muito para fazer. Então, eu sei que ele ainda vai cumprir essa promessa e eu estou disposta a parar na hora que ele quiser e continuar na hora que ele mandar, para Amém. continuar isso. E assim eu agradeço a minha oportunidade aqui em nome de Jesus. Eita E o conselho que eu glória! deixo: jovens, ouçam os vossos pais, para vocês não passarem pelo perrengue, pelas dificuldades que eu passei, né? É muita responsabilidade. O casamento é renúncia, é um renunciando em favor do outro, para que Deus possa reinar no casamento, no relacionamento de vocês. Então, obedeça aos seus pais, obedeça aos seus líderes, porque líder também, quando fala, ele sabe o que está dizendo, porque a responsabilidade do líder é cuidar das ovelhas e vai prestar conta a Deus. Então, é esse o conselho que eu deixo. Amém? Amém. Receba aí, em nome de Jesus, esse conselho na multidão de conselhos da sabedoria. Muito obrigada, pastora Mira. E você, se ficou até o final, curte, compartilha, comenta. Vai distribuindo essa mensagem aí para que mais pessoas mais jovens, mais pessoas casadas, mais pessoas que ainda estão solteiras, mais pessoas que estão desviadas, venham retornar para os caminhos do Senhor, venham ouvir essas mensagens, essa mensagem despachada do céu. E um beijo para vocês, arvoridianos, e até a próxima.